Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para a nossa reunião de estudos, que temos feito sempre aos domingos, neste horário, sob a égide da Casa Espírita, em que frequentamos, o Grupo Espírita Nosso Cantinho, e agradecemos à equipe espiritual da casa, que temos certeza que estará conosco, nos visitando cada um em seu lar e nos amparando no nosso estudo. Nós vamos deixar a prece de Pai Nosso entregue nas mãos dos benfeitores espirituais para amparar o irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ok, pessoal. Então, nós estamos, estudando o livro No Mundo Maior, estamos estudando o capítulo 14, que é chamado Apelo Cristão, desculpa, capítulo 15, que é o Apelo Cristão. E nós paramos num trecho que diz assim: ser cristão, outrora, simbolizava... Parará, parará, parará. É isso? Concordam com isso? Ou é não? isso mesmo, Eduardo. O meu está marcado isso também. Ok. Então, eu vou pedir para a Elisete ler, para nós, e aí a gente vai comentando. Nós estamos fazendo trechinho por trechinho, fazendo alguns comentários, Mas se vocês preferirem que siga assim bastante em frente, é só falar, tá bom? Então vamos lá. Elisete, por favor. Pois, ser cristão, outrora, simbolizava a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem. Manifestação ativa do amor contra o ódio. Segurança de vitória da luz contra as sombras. Triunfo inconteste da paz construtiva sobre a discórdia derruidora. Muito bem. Então, ele comenta, Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um segundinho. Desculpem, só um segundinho, tá bom? Ok. Ele coloca uma coisa interessante, em que ele diz assim: ser cristão outrora simbolizava a escolha da experiência mais nobre, E aí a gente pensa assim: mas será que não é a mesma coisa agora? É o exemplo, é o dever de exemplificar, o padrão de conduta consagrado pelo Mestre. Não deveria ser? Pergunta só para a gente refletir. Constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem, Manifestações ativa do amor contra o ódio, segurança de vitória da luz contra as sombras,
triunfo inconteste da paz, né, construtiva sobre a discórdia, né, que era destruidora, né, ou derruidora, como ele usa aqui. Não seria a mesma coisa? Quando Jesus veio e começaram os primeiros cristãos a trabalhar nessa direção, era isso que era, né, o que deveria ser. E continua sendo para ser cristão, não é? Entretanto, infelizmente, isso não ocorre, porque nós vemos inúmeros cristãos apregoando, né, a morte de outros, a prisão, a morte, o encarceramento, levando o outro à fome, à pobreza, à escravidão, não é mesmo? Reflexão, tá bom? Vamos em frente, então. Ante o Moloque do Estado romano, convertido em imperialismo e corrupção, os sectários do Evangelho não se expunham a polêmicas mordazes, não se enredavam nas teias do personalismo dissolvente, não dilapidavam possibilidades preciosas a erigir fronteiras dogmáticas. Entreamavam-se em nome do Senhor e ofereciam a própria vida em penhor de gratidão àquele que não trepidava em seguir para a cruz por amor a todos nós. Erguiam os seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes que os intensificavam como o Salvador do mundo. Sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Sacrificavam-se uns pelos outros na viva demonstração do devotamento fraternal. Repartiam os sofrimentos e multiplicavam os júbilos entre si. Morriam em testemunhos angustiosos para alcançar a vida eterna. Guerreavam os desequilíbrios de sua época e de seus contemporâneos, não a golpes de maldição nem a fio de espada, mas pela prática da renunciação, submetendo-se a disciplinas cruéis e revelando nas palavras, nos pensamentos e nos atos, a mensagem sublime do Mestre que lhes renovara os corações. Muito bem. É lógico que o nosso benfeitor, né, é o Eusébio, né, ele está falando sobre o cristianismo primitivo, sobre os primeiros agrupamentos de cristãos, aqueles que seguiam os ensinamentos de Cristo. Que quando os primeiros apóstolos, né, criaram a Casa do Caminho e, aos poucos, copiavam, né, os textos que os primeiros haviam escrito, né, que são hoje a base dos evangelhos, né, que nós temos, o Evangelho de Mateus e tudo. Quando Saulo, convertido agora e chamando-se Paulo, parte para a pregação em todos os cantos, né, vão se criando igrejas, transformando as criaturas e realmente, né, criando em todos eles coragem suficiente para enfrentar tudo aquilo que o exército romano
né, o Império Romano, que dominava o mundo conhecido na época. É lógico que eles tinham os reveses lá na Europa do Norte, né? Mas eles faziam de de toda aquela região que eles dominavam, né? Incluindo a Palestina e tudo, eles criavam a dor e o sofrimento. E os cristãos sempre, né, cresciam em número porque eles pregavam a paz, trabalhavam a paz, entreamavam-se, né? Não ficavam brigando. Será que Jesus falou isso ou falou aquilo? Será que eu devo acreditar, né, numa estátua ou devo, né, acreditar no que falou um benfeitor que me modificou a minha vida? Certo? Ou seja, os primeiros cristãos, né, trabalhavam efetivamente a transformação das criaturas pela paz, pelo exemplo. É isso que ele estava chamando a nossa atenção lá em cima. Ser cristão era fazer tudo isso que ele fala neste parágrafo. E era assim que acontecia. Tanto é, né, que vira e mexe a gente tem esses filmes, né, mostrando como que aconteciam aqueles pão e circo, né, que os romanos sempre fizeram, e levavam a, os cristãos para serem devorados pelos animais ou queimados vivos em fogueiras, né, para deleite da plateia. Era assim que era. E aí a gente para um pouco para pensar, né? Tudo bem, não é, de uma certa forma, o que se espera que a gente faça hoje? É lógico que hoje a gente não vai se entregar na mão dos poderosos para ser queimado vivo, né? Por quê? Porque a humanidade evoluiu, cresceu. Hoje, hoje nós temos visões muito mais claras que regem, ou deveriam reger, né, a nossa vida em sociedade. Não há mais por que fazer isso. Entretanto, a gente vê isso ainda acontecendo de uma certa maneira. Aqueles que lutam, né, pela liberdade de um, de outro, quando elas fazem uma ou outra ação para mostrar que é preciso, né, salvar a floresta, cuidar dos fracos, dos indígenas que tomam conta da floresta, né, aqueles agricultores pobres e tudo, que aqueles que os defendem são mortos pelos poderosos. E eles dão a própria vida, né, fazendo essa luta pelos demais. Quantos não foram trucidados em locais aí, porque estavam lá dando comida, dando remédios, saúde, nesses confins do mundo aí, né? Ou seja, a humanidade continua sendo aquela que traz a morte e o desequilíbrio. E qual que é o papel do cristão? Muito bem. São reflexões minhas. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor. Concordo plenamente com você, Eduardo. Entendeu? Só mudaram as formas de usar o bem contra o mal. Temos outras armas, vamos dizer assim.
Mas esse tipo de dominação continua, porque somos todos os mesmos espíritos que estavam lá jogando pedra na cruz, e continuamos voltando, ainda não aprendemos. Gente, isso daí não é crítica, isso é observação. Porque você olha como está o planeta hoje, você vai... E, interessante, muitos que buscam praticar o bem nem são cristãos, em essência, mas são espíritos que já compreenderam que a única forma de você conseguir algo decente é usar desses recursos que o Cristo trouxe. Então não precisa nem ser cristão, né? Isso eu vejo assim também, porque a gente conhece pessoas que são melhores que os cristãos. Enfim, só que só mudou a forma, Eduardo, mas continua acontecendo a mesma coisa. É bem isso que você falou, mas só mudou a forma. Pois é. Vamos em frente, então? Entretanto, herdeiros que sois daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições de espírito edificado nas promessas do Cristo, que fizeste vós da esperança transformadora, da confiança sem vacilação, onde colocastes a fé viva que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas, que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova, enriquecidos pelas graças do céu, pouco a pouco, olvidastes as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. Isso. Então, é aqui que a gente começa, então, a ver, né, o porquê que o que nós temos hoje, né, continua sendo a mesma coisa de sempre. Nós trocamos, né, as revelações divinas que vieram pelo Cristo por poder humano. As religiões seculares, aquelas religiões organizadas que precisam ter, né, um ungido, né, ou um grupo de ungidos, um que fundou, por exemplo, Maomé, no caso do islamismo, hoje nós temos o Papa, ainda hoje nós temos o Papa, né, da Igreja Católica. Se você olhar nas outras igrejas cristãs, né, sempre tem um principal, né? Se você pegar também nas igrejas protestantes, tem um grupinho que manda, e é uma estrutura para se manter e aumentar o número de fiéis, certo? Se mantendo dentro de um conjunto rígido de ensinamentos, lidos ao pé da letra, mesmo que vão até mesmo contra as coisas mais básicas que o ser humano hoje sabe, que é, olha, a Terra é um mundinho desse tamanho, nos confins da Via Láctea. A Via Láctea é desse tamanho, mas ela é uma pequenininha comparada com as outras desse universo maravilhoso que a gente tem. E continua sendo assim. Deus criou a Terra em 7 dias. Em 6 dias, desculpe, e descansou no 7º. Deus foi descansar. Certo? Então, esse arcabouço, né, que define quem manda, tem o poder, por que vai ficar pensando efetivamente naquele que está passando fome, naquele que está sendo esmagado, no conjunto, mesmo aqueles que são ricos, mas sofrem, né, por falta de amor do próximo, porque a cobiça, né, que é material, continua mandando na cabeça de todo mundo. E se você não pensa como eu, você tem que ser trucidado, você tem que ser eliminado. É isso que fez o nazismo.
O nazismo fez isso. Não é ariano, você tem que ser eliminado, porque você não é gente. E se você pensar, nós temos coisas muito semelhantes acontecendo hoje. Fala, Renato. Pode É falar. sempre um assunto, eugenia é sempre um assunto empolgante, apesar de trágico, mas a gente vê eugenia hoje. A gente vê, infelizmente acontece. Eu só queria colocar uma coisa como eu enxergo isso assim. A partir do momento que você tira a reencarnação, que você provoca isso, porque você vai ter uma vida só e tanto faz o que você fizer, você vai para o inferno, o céu você não vai mesmo, o egoísmo vai graçar. Por quê? Eu não tenho que me preocupar com o outro, preocupar comigo mesmo, o outro que se vire. Eu vou fazer o que eu puder para ter um poder maior, desculpa, o máximo poder, seja ele econômico, político, não importa. Passar isso para minha descendência, né? Eu posso ser minha descendência depois, obviamente, mas a falta desse conceito ajuda muito a expansão do egoísmo, a expansão do orgulho, e assim por diante, porque se soubéssemos, se tivéssemos consciência em um grande número de pessoas que somos todos absolutamente iguais e que a gente está num planetinha, teve a final de agora de janeiro, teve uma tempestade solar, que se as polaridades estivessem corretas, negativo com positivo e vice-versa, hoje a gente não estaria tendo essa reunião, estaríamos como Marte, porque ia varrer a atmosfera. Então a gente fica brigando por coisas quando estamos absolutamente sem condições de entender uma coisa que pode acontecer de uma hora para outra e acabar com a civilização. Então é complicado. Mas vamos chegar lá um dia, né? Então, um dia a gente chega, É verdade. chega lá. Só finalizando o meu entendimento, o que o Eusébio está perguntando é assim, olha, as igrejas, né, elas foram construídas, os primeiros cristãos construíram um conjunto de ações de transformação efetiva da humanidade. E é por isso que ele foi crescendo. As pessoas passaram a entender e começaram a se transformar. Mas a associação, né, com a política de Estado, ao se transformar numa religião de Estado, né, criando-se a Igreja Católica Apostólica Romana, você criou as condições necessárias para o divisionismo. Por quê? Porque os diferentes grupamentos tinham lá suas regras próprias, todas? Tinham. Isso acontece, por exemplo, nas casas espíritas de hoje. Cada casa espírita tem o seu arcabouço legal, vamos dizer assim, tem um estatuto, tem um regimento, ela é construída, né, em determinadas bases propostas pelos próprios espíritos e pelo Kardec na organização das casas espíritas. É só ler o livro dos médiuns, né? Lá no finalzinho do livro do médium ele fala sobre a organização de uma casa espírita. E eu posso ter uma visão de um espírita de outra casa espírita pode pensar um pouco diferente de mim, mas a base está ali, é a mesma, certo? E todo mundo se organiza, se junta. Não tem um cara que define, você só pode ler o livro dos Espíritos, você só pode ler tal coisa, e a hora que for ler o livro dos Espíritos tem que seguir exatamente tudo aquilo que está lá, porque o que está na letra e pronto, mesmo que você possa ter um entendimento diferente. Não existe isso no Espiritismo. E não existia. Mas quando vem uma definição, inclusive, as brigas eram porque começaram a surgir
interpretações diferentes, né, sobre se devia ou se não devia ter reencarnação, se devia ou não ter um pensamento, né, de amor por um condenado e assim por diante, porque alguns eleitos, né, do poder começaram a criar por interesse econômico, político e financeiro de organização da sociedade. O exército romano estava, na verdade, o Império Romano estava ruindo, porque os cristãos já estavam num número muito grande. Então, a forma de controlar é o quê? Traz para junto dele. Foi o que eles fizeram. E depois, os desvios, nós estamos falando aqui nesse grupo aqui, de católicos e protestantes liberais. Certo? Ele está perguntando para esses espíritos que ainda estavam encarnados. Certo? São aqueles, né, que os protestantes saíram do catolicismo. É simplesmente um cisma, mas pequeno. A continuidade das coisas, do conhecimento, era o mesmo, a base era exatamente a mesma. Então, as perguntas que ele faz aqui, certo? São por quê? Porque começou de novo, né? Mais uma vez, as brigas e as perseguições. Os espíritas eram perseguidos na época que ele escreve esse livro aqui. Certo? Os umbandistas eram perseguidos quando foi escrito este livro. E hoje a gente vê que isso volta a acontecer no nosso país. Parece que nada muda. Desculpem, estou fazendo muita consideração aqui. Vamos em frente, então. A não ser que mais alguém queira falar alguma coisa. Dar opinião. É uma sensação que eu acho que eu também tenho. Parece que a gente dá um passinho, mas volta uns 100 para trás. Não é interessante? E Assustador, além né? disso, o machismo, né? Porque a Igreja Católica, Papa, até hoje só pode ser homem, né? Também. A protestante ainda, né, tem as pastoras, poucas, mas tem. Poucas, mas não no protestantismo secular. Não, tem da Não. luterana e da calvinista, tem. Na Eu até luterana tem? tem. Certeza? Mudou quando? Então, o que eu vi é a partir de 1892, na luterana, que parece que foi a primeira a se formar como pastora. Pois é. Então. Desde quando que é a revolução? Eu não lembro a revolução. É que tinha o Lutero, né? E tinha Lutero e o João Calvino, né? O Calvino, se não que me é o engano, foi calvinista. antes, né? É. E a presbiteriana é o calvinismo, né? Se não me engano, não tem. Qualquer que seja, né? Qualquer que seja, ainda continua Continua. patriarcal. Né? E o domínio do homem sobre a mulher continua no nosso mundo, infelizmente. A reforma protestante foi em 1517, que aconteceu quando Lutero foi lá e brigou. Essa foi a primeira? Foi a primeira. Não, a revolução, né? Começou. Aí o Calvino, deixa eu ver, ele se mudou para a Suíça, não consegui achar, mas 1530, 1540. Então, uma coisa antiga. Então, o Calvino não foi antes? O Calvino foi antes.
Pelo que eu achei aqui, o Calvino foi... Ah, falei errado, não foi em 1800, foi ao contrário, foi em 1982, as Aí sim, primeiras porque mulheres a reforma... pastoras na evangélica luterana do Brasil, né? o Mocinho do Clero surgiu em 1517. Mil? 1517. E O Calvino? 1500, o Calvino nasceu depois disso. Deixa eu ver, se eu não estiver vendendo. Tá O bom. Calvino não, o Calvino nasceu em 1509. Então ele não pode ter sido reformista antes do Certo. protestantismo. Tá? Tá. Ele fala aqui, entre 1533 e 34, ele se converte ao protestantismo na Suíça, e aí vai. Né? Isso. Ele foi em 1536, quando ele colocou as institutas da religião reformada. Foi a segunda cisma, que já teve a anterior lá. Que é o presbiterianismo, né? Que vive brigando, cara, com o Calvino o tempo todo. Tá bom. Eu acho que era a Alessandra que estava querendo falar, é isso? Eu ia fazer só um comentário, do que a gente... Está dando para ouvir? Tá sim. A gente vai olhando para o macro e nos causa até um horror, né? De olhar para o macro e perceber quanto a gente caminhou pouco, né? Mas se a gente olhar para o micro, que somos nós individualmente, e a gente percebe o quanto a gente caminha menos ainda, tanto de dificuldades que a gente tem, né, com as pequenas coisas. Então, a gente está falando aí de um macro, de guerras religiosas, mas a gente ainda briga no trânsito. Então, se a gente olhar para o micro, eu acho que deveria causar mais espanto ainda do que se a gente olhar para o macro. Entende? Eu acho que a gente deveria pensar que nós demoramos muito para fazer as nossas mudanças internas. E é por isso que tudo caminha tão devagar, porque nós individualmente, vou falar de nós cristãos, né? Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos já, e quanto que a gente consegue aí praticar do que ele viveu, né? Porque a vida dele é o evangelho é a vida dele. Quanto que hoje, no meu dia a dia, dali da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, quanto que eu consigo praticar do que ele veio nos mostrar. E aí, se eu, como indivíduo, não consigo praticar, então, no micro, não pratico, o macro vai ser um caos maior ainda, porque é um monte de micros fazendo um monte de bobagem no macro. Então, mas eu vou perguntar assim, uma das coisas que o Renato comentou foi a questão do entendimento, né, de que somos espíritos que estamos reencarnando. Então, a questão da reencarnação, este conhecimento, certo? É fundamental para engendrar mudanças em nós. É fundamental. Senão, continua o egoísmo. Por que eu brigo no trânsito? Porque eu sou egoísta. Eu quero o primeiro e o outro não me deixou ir. Ele foi na minha frente. Certo? Então, a questão do chamamento para a mudança, ela vai ocorrer. E vai ocorrendo aos poucos. E cada um de nós vai fazendo aos poucos essa mudança mesmo. Certo? Então, qual que é o nosso papel como cristãos que desejamos ser cristãos? Com o conhecimento espírita. É sempre que possível, na minha opinião, tá bom? Espalhar o conhecimento espírita. E quando o cara falar assim para você, mas você é egoísta do mesmo jeito que eu sou. Eu falei, é verdade. Isso é verdade. Certo? Eu não estou querendo transformar os outros, eu quero me transformar. Mas se você me perguntar qual que é o caminho, certo? O caminho é deixar de ser egoísta, deixar de ser orgulhoso. É isso mesmo.
Mas se você fizer uma análise macro da humanidade ao longo de 2000 anos, ela andou muito pouco. Tudo bem. Mas se você olhar o seu caminhar ao longo dessa sua vida hoje, você mudou um bocado. Você mudou muita coisa dentro de você. Você mudou, você cresceu, sim. E o conhecimento da doutrina espírita, além dele ser, né, exigente, né, de você, por você, ele é também uma doutrina consoladora, que lhe dá a esperança de continuar. Eu acho que o Alexandre queria falar e saiu. Não, eu estou aqui, Edu. Oi. Então fala, por favor. Desculpe eu não ter passado direto para você, eu só queria completar o conhecimento, o que eu estava querendo falar para a Alessandra. Não, imagina, mesmo porque o que eu ia dizer é na linha do que você está dizendo. A gente está aqui já falando há algum tempo e a impressão que estava me dando é que está tudo muito ruim, sabe? Uhum. E eu queria colocar de um ponto de vista um pouco diferente, e ser um pouco mais positivo, né? Afinal de contas, apesar de todas as imperfeições de tudo, nunca se fez tanta caridade como se faz hoje. Não é? Nunca se ajudou tantas pessoas como se ajuda hoje. Então, eu prefiro pensar que a gente está realmente caminhando. E seja devagar, não que a gente vai um passo para frente e 100 para trás, sabe? Eu acho que a gente vai passinhos de bebê, mas a gente vai caminhando, a gente vai indo. Não é? A gente tem que ter essa fé e essa esperança de que um dia, não é, talvez diferente, não é? Mas ele já é diferente, não é? Então, bem na linha do que você estava dizendo agora no final, né, Edu? As coisas estão indo, só que elas estão indo no ritmo que a gente consegue em que ela vá. E somos imperfeitos, sim. Então, a gente tem que acreditar, fazer o que a gente pode, não é? E se todo mundo fizer um pouquinho, aprender um pouquinho, como você mesmo disse, Edu, a gente já mudou demais. E a gente precisa mudar mais um bocado, não é? Sim. E vai dar tudo certo, sabe? Eu gosto de pensar assim. Só queria dizer assim, pra gente ficar com um pouquinho mais, sabe? De ânimo. Um pouquinho mais up. Era isso. Tá bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, então vamos em frente, por favor, Elisete. Construístes entre vós mesmos barreiras dificilmente transponíveis. Intoxica-vos o dogmatismo, corrompe-vos a secessão. Estreitas interpretações do plano divino vos obscurecem os horizontes mentais. Abris hostilidade franca em nome do reino de Deus, que significa amor universal e união eterna. Isso. Ele está falando das lutas, né? Se a gente lembrar, né, que a luta dos protestantes contra os católicos, né, que terminou uma das partes, né, foi aquela a noite dos huguenotes, né, um massacre absurdo que ocorreu lá na França, né? E se você lembrar, perto de 1920, né, na década de 1900 e pouco, perto estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, e logo em seguida, você vê na Irlanda os católicos e protestantes
se matando, e aquilo durou o século inteiro. As secessões, as brigas entre os cristãos, em nome de Deus, mas, na verdade, o problema principal ali era de dominação política e econômica. E se coloca a questão porque um é católico e o outro é protestante, né? E aí a gente vê que, no final das contas, são grupamentos que lutam pelo poder temporal. Não é pelo poder do espírito, pelo bem do espírito. Vamos lá. Conspurcais. Conspurcais a fonte das bênçãos, amaldiçoando-vos uns aos outros, invocando para isso o príncipe da paz, que para ajudar-nos não hesitou ante a própria morte afrontosa. Isso. A gente amaldiçoa e fala assim: Pai, Deus vai amaldiçoar você. Jesus está amaldiçoando você. Imagina, né? Mas, no fundo, é essa visão mesmo. O cara fala assim: você vai ser morto em nome de Deus. Você vai ser morto em nome de Deus. Olha aí. Ó. Né? Vamos lá. A que delírio chegastes, estabelecendo multa concorrência à imaginária obtenção de privilégios divinos? Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de serdes servidos. Pois é. Não é? Ou seja, o bem para o indivíduo aqui, certo? Que estou nessa posição e você tem que me servir. Eu estou na posição de mando, porque eu tenho caminho maior direto com o Pai do que você. E, portanto, você tem que me servir. Né? Vamos lá. Isso ele fala, é interessante, né? Ele fala assim, a que delírio chegastes, né? Estabelecendo mútua concorrência, né? A imaginária detenção de privilégios divinos. Deus vai preferir a mim e não a você. Eu sou preferido de Deus, né? Ele fala, que delírio é esse, né? O povo escolhido por Deus, né? Somos Pois é. todos nós, né? Então, mas recentemente, eu acho que eu contei aqui, não é? Que uma pessoa espírita, certo? Para justificar aquilo que estava sendo feito em Israel, por Israel na faixa de Gaza, dizia que Deus deu aquela terra para os israelitas. E ninguém tem que tomar, porque aquilo lá foi dado por Deus para eles. Uma pessoa que é espírita ter esse tipo de pensamento, né, é porque não estudou suficientemente a doutrina espírita, certo? Para poder falar uma coisa dessas. Mas é isso que você falou. É um absurdo, né? Vamos lá. Reverenciais do Senhor a luz dos séculos e mantedes-vos nas sombras do nefando egoísmo. É o que a Alessandra estava falando. Nós ainda brigamos no trânsito, e a gente briga no trânsito, na verdade, porque a gente é egoísta. A gente acha que nós somos orgulhosos e temos a preferência. Então, não importa, o outro tem que parar para mim. Se ele não parar, né,
ele vai bater em mim, eu vou dar uma coça nele, eu vou dar um tiro na cabeça dele. É isso. Nefando o egoísmo. Vamos lá. Proclamais nele a glória da paz e incentivais a guerra fratricida, em que homens e instituições se trucidam reciprocamente. Pois é. Aqueles atentados que destruíam templos religiosos, destruíam hospitais, destruíam estações de trem, né? Ah, você fez isso com a gente aqui, dos católicos, agora nós vamos fazer contra os protestantes, agora vou fazer lá. Ah, você apoia ele, eu vou destruir lá na sua casa, vai lá e vou fazer lá. E isso foi durante todo o século XX. Essa luta entre os irlandeses do norte e do sul, né? Vamos lá. Tudo em nome de Jesus, hein? Recorreis ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivais a desarmonia no recôndito do ser. A Alessandra estava falando isso. No final das contas, né? Se a gente mantém o egoísmo dentro de nós, a gente muda pouco, é porque no dia a dia a gente acaba não percebendo as nossas mudanças, né? Mas é isso que acontece com a grande maioria. Porque ainda pensa numa única vida. E se eu não fizer o bem, eu não vou para o céu. Se eu fizer uma coisa errada, ou eu vou para o purgatório, ou eu vou para o inferno. Se eu fizer mais do que um tanto lá, provavelmente eu não consigo chegar nem no purgatório. Então é complicado isso, né? Vamos lá. Edu, Oi. é que eu vejo que, nesse seu comentário, né, o superficial, ele é mais fácil do que o profundo. Então, é mais fácil eu ter essa crença de que, não, então eu vou fazer isso aqui, vou doar 10 cestas básicas por mês, estou livre, do que eu olhar para dentro de mim e ver realmente, porque doar cesta básica é a coisa que tem mais fácil no mundo de fazer. É só um pouquinho só de desprendimento, você vai lá, passa o cartão e doa. Agora, você olhar para dentro de você e ver aquilo que está lá de verdade, não é para os outros, você não vai falar para os outros, é para você. Você admitir para você aquelas mazelas que você tem, aquelas coisinhas ridículas que você carrega de você, dentro de você, e falar, se colocar o propósito, bom, esse ano eu não vou fazer dieta para emagrecer, eu não vou comprar cesta básica, não, eu vou cuidar desta única mazela que eu tenho durante esse ano inteirinho. Aí talvez aconteça alguma coisa, só que é difícil. Você tem que sair muito da sua zona de conforto. Exatamente, é verdade. É isso. Concordo plenamente. Eu também, porque sair da zona de conforto, a Sandra falou, realmente é isso. É por isso que é difícil você ser espírita. Porque para a maioria das pessoas, assumir que você é responsável por você mesmo é uma coisa muito difícil. É mais fácil jogar nas costas do padre, do papa, sei lá, do pastor, que qualquer coisa do gênero. Porque ele vai dar um jeito de me salvar, não sei como, né? E é difícil porque nós, mesmo que não admitamos conscientemente, a gente sabe aonde o calo está apertando. E a gente também não tem força de vontade, muitas vezes, para mudar isso. É um conjunto, né, Eduardo? Somos assim. Mas concordo, a gente, dessa encarnação aqui, se você olhar 30 anos para cá, o que hoje, tem gente aqui que nem tem idade para isso, né? Mas a gente olha aí 30 anos para trás, para hoje, a gente mudou, a gente caminhou. Né? Ok, é verdade. E a gente
tem que ter essa noção. Porque senão você sempre vai ficar se achando pior pessoa. Não, não é isso. Coisa do mundo, né? Exato. Não, a gente caminhou, exatamente. Podemos melhorar muito mais, mas já andamos. É que quando a gente vê, né, o contexto geral, realmente desanima. Assim, você olha e fala, bom, mas a gente não pode deixar fazer a nossa parte. Por mais que, olhando em volta, você perceba que você vai poder fazer muito pouco de muita gente pode chegar a alguma coisa. Hoje eu vi eu até fiquei assim, bem impressionado com a história daquele cachorro lá do Orelha, né? A manifestação que teve na Paulista foi grande e foi interessante, pedindo para que alguma coisa seja feita, que a justiça seja feita. Não vingança, que a justiça seja feita. Então, são mobilizações que a gente vê que tem pessoas que estão interessadas no bem comum, né? Ninguém estava lá passeando, aparentemente. Você vê pessoas de todos os tipos lá, provavelmente de todas as camadas sociais, assim, foi interessante. Então, são momentos que a gente percebe que a humanidade tem alguns, né? O que está acontecendo em Minneapolis hoje, manifestações com, sei lá, centenas de milhares de pessoas, há um movimento na tentativa de se voltar ao bem. Mas isso vai levar tempo e para você tirar os poderosos dessas, enfim, da cabeça, de encabeçar tudo isso vai ser difícil, mas nós vamos conseguir. Nós vamos chegar lá, o bem vai vencer, ele sempre vence. É isso aí. Vamos mesmo. Muito bem. É isso, pode continuar. Por que estranhas convicções supondes conquistar o paraíso à força de afirmativas labiais? Esquecestes que o Verbo divino em seus fundamentos é sempre criador? Como admitir a redenção ao preço de simples palavras, a que nenhum significado objetivo emprestais pelas atitudes? Todavia, é imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo. Isso. Então, primeiro, ele chama a atenção de que as palavras somente não adiantam nada. Você tem que ter atitudes efetivas. No livro Rumo Certo, né, do Emmanuel, ele chama a atenção dizendo assim, olha, falando sobre os espíritas dizerem, né, passarem o seu conhecimento, né, distribuírem o seu conhecimento. E ele fala assim, só que você tem que passar esse seu conhecimento em atos, atitudes, né, e efetiva mudança dentro de você. Certo? Mostrando com exemplos a sua escolha, e o que aquele ensinamento está fazendo com você, que é o que a Alessandra chamou a atenção ali. Eu preciso mudar essa coisinha, então nesse ano eu vou fazer essa mudançazinha aqui. E consegui fazer, né? Mostrar, viu só? Consegui, olha que coisa boa. Não é mesmo? Porque agora ele vai falar assim, agora, tudo bem, é imperioso reconhecer o caráter sublime da tarefa no mundo dos párocos, né? Daqueles espíritos que tinham sido levados lá, que eram protestantes e católicos liberais, para ouvir. Por quê? Porque eles tinham uma tarefa importante, né, no mundo, porque eles representavam ali aqueles que estavam espalhando os ensinamentos de Jesus, né? Então, é efetivo isso daqui, né? Só que nós vamos ter que parar, porque são 8h55. Nós vamos fazer a prece de encerramento, né? Eu vou, na verdade, colocar nesse item aqui, tá bom? A parada. Todavia, é imperioso reconhecer o caráter sublime, porque agora ele vai falar sobre o que Jesus está trazendo. Tudo bem? E eu queria informar,
a vocês, que na semana que vem eu não vou poder participar do estudo, tá bom? Porque eu vou viajar e estarei sem internet, inclusive não vou levar nem o computador dessa vez. Imaginem vocês. Olha que coisa mais interessante, hein? Então, eu vou pedir aí para o Renato, se for o caso, também o Alexandre, né, a Ivone, um de vocês aí assumir a coordenação do estudo, tá bom? Pode ser assim? Então, para a próxima reunião, parou nesse item aí. Todavia, é imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, eu vou encerrar dando um tchau para todo mundo, fazendo uma prece final. Amado Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade desse estudo, dessa conversa fraterna, troca de ideias, reflexões que todos fazemos, externando-as ou não, mas com certeza chamando a nossa atenção para pontos importantes na nossa transformação moral, da exigência dessa transformação para que o reino de Deus se faça efetivamente na nossa terra e que sejamos trabalhadores, né, neste reino. Pedimos, Senhor Jesus, que ao longo da semana, todos nós sejamos amparados pelos benfeitores espirituais, pedindo a eles que nos intuam para que façamos sempre as melhores escolhas para o progresso do nosso espírito. E que a nossa ação seja sempre no bem de todos. Agradecemos a equipe espiritual que nos trouxe o seu amparo. E deixamos então a nossa prece em benefício de toda a humanidade, pedindo que a paz se faça no mundo e no coração de cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Acabou.